Nós desejamos saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Estamos felizes em mais uma manhã de domingo em que podemos meditar na palavra de Deus e dando continuidade sobre os assuntos a respeito da igreja eleita. Estudaremos na manhã deste dia, 14 de junho de 2020, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 4, verso 1, e diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática nos ensina: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versos 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, versos 9 ao 12. E nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Senhor Deus e Pai, te damos graças na manhã deste dia, te pedindo, Senhor, que Tu venha nos iluminar, nos abençoar, nos santificar cada dia mais na Tua presença. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa nossas fraquezas, nossos pecados, nossas faltas e fala conosco, Senhor, na manhã deste dia. Fala com a Tua igreja, instrui, edifica, consola e conforta o Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, como dissemos, nós vamos estudar sobre humildade, mansidão e longanimidade. A mansidão e a longanimidade são elementos do fruto do Espírito, constantes lá de Gálatas, capítulo 6. E nós temos visto a miúde os crentes procurarem dons espirituais, procurarem o poder de Deus. Isso é muito bom, mas muitos deles procuram o poder de Deus em detrimento do fruto. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E nós observamos as pessoas correndo atrás de dons, correndo atrás de poder, correndo atrás de profetas. E aí nós gostaríamos de lembrar que os dons, nós não precisamos correr atrás deles. Os dons correm atrás de nós. Né? Estes sinais seguirão aqueles que crerem, disse o Senhor Jesus. Mas nós precisamos buscar alimentar o fruto do Espírito. Até porque o poder vem também das potestades, dos principados e das hostes demoníacas. Eles têm muito poder e nós podemos contemplar lá no Apocalipse, capítulo 13, o poder que o anticristo e o falso profeta vão receber.
do dragão e vão estabelecer esse poder aqui na terra, vão mostrar esses seus dons, vão fazer cair fogo do céu, vão fazer sinais, proezas e maravilhas. Inclusive o falso profeta vai orar e vai curar uma chaga mortal do anticristo numa batalha que ele vai entrar, na qual ele vai entrar. Então, nós podemos ver que, na verdade, Deus derrama os dons sobre a sua igreja, mas que também as potestades, elas manifestam esse poder. Mas as potestades não manifestam o fruto do Espírito. Se você perguntar, Satanás tem amor, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, isso são elementos do fruto do Espírito que só recebe a igreja. Ele não tem nenhum desses. Portanto, nós podemos aferir a espiritualidade de alguém, não pelos dons, mas pelo fruto. Porque os dons, eles podem vir de Deus, é verdade, mas eles podem vir de Satanás e eles podem vir também da carne. Mas o fruto, ele só pode vir de Deus. Portanto, só assim nós medimos a espiritualidade de alguém. E na manhã deste dia, nós estaremos estudando sobre elementos do fruto do Espírito. E o primeiro ponto da nossa lição vai falar de um termo que, na verdade, não está entre os elementos do fruto do Espírito, mas é um termo que nos pode levar a aferir a espiritualidade de alguém. Humildade. E o primeiro ponto nos diz, para haver unidade é preciso humildade. Lembrando que nós vamos estudar sobre esses três elementos, humildade, mansidão e longanimidade. Para o mundo, para as pessoas do mundo, humildade é sinal de fraqueza. Mansidão é sinal de homem frouxo. E longanimidade é sinal de, vamos utilizar um termo que o mundo utiliza muito, longanimidade é sinal de ser otário. Mas, na verdade, a humildade é sinal de comunhão com Deus, a mansidão é sinal de santificação e a longanimidade é sinal de amor a Deus e amor ao próximo. Portanto, nós andamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo chama essas coisas, levam essas coisas para o lado negativo, nós entendemos o lado positivo dessas coisas. A humildade, meus amados, nós podemos ver que o maior exemplo de humildade foi Jesus. Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7, diz que ele, mesmo sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, escravo, e achado na forma de escravo, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz, por amor a você. Nós podemos contemplar Jesus lavando os pés dos discípulos e mostrando toda a sua humildade. Ele, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele realizou uma tarefa que os escravos menores realizavam. Quando os senhores chegavam em casa, era tarefa dos menores escravos levarem uma toalha cingida pelos lombos, uma bacia com água, e ali eles lavavam os pés dos seus senhores e depois enxugavam os pés dos seus senhores com aquela toalha que ele levava. E nós podemos contemplar Jesus reunindo os discípulos e realizando aquela tarefa do menor dos escravos de uma casa, de uma família. E Jesus dizia, como eu fiz a vós, fazei vós também aos outros. Portanto, Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade. E a humildade, na verdade, ela precisa ser verdadeira, porque existe a humildade falsa, a humildade de aparência, e nós vemos a miúde muitos crentes com essa humildade de aparência, apenas na aparência, mas na verdade, no fundo, eles são soberbos e orgulhosos. Aliás, a humildade é o oposto do orgulho, é o oposto da soberba. E a palavra de Deus nos diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. E sobre soberba eu gostaria de trazer aqui dois grandes exemplos que foram punidos por Deus.
O exemplo de Nabucodonosor, que foi levantado por Deus para realizar um propósito. Está escrito no livro de Jeremias que ele foi levantado como servo de Deus para cumprir o propósito de punir o seu povo, e Deus deu a ele todas as nações da terra. E Nabucodonosor, passeando na sacada de seu palácio, ele observou toda aquela glória daquilo que ele tinha construído, ele, entre aspas, irmãos, e ele, na sua vaidade, na sua arrogância, na sua soberba, ele dizia: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu nome e para o louvor da minha majestade? Imediatamente ele ouviu uma voz dos céus dizer: passou de ti o teu reino. A partir de agora, tu vai comer capim como os bois, vai crescer a tua barba, crescer as tuas unhas, e tu vai para o mato como um animal. E Nabucodonosor, durante 7 tempos, ficou e morou entre os animais, louco e a saliva escorrendo pela sua barba. E depois daqueles 7 tempos, Nabucodonosor humilhou-se e olhou para os céus e disse: agora eu reconheço que o Senhor, Deus dos céus, tem poder sobre os reinos da terra. Ele dá para quem quer e tira de quem quer. E o Senhor imediatamente disse: pois eu te devolvo o teu reino. E a majestade de Nabucodonosor retornou. Portanto, quem quiser majestade, seja humilde, e quem quiser ser abatido, seja soberbo. E nós vemos a miúde no meio evangélico a soberba e a arrogância de homens que acham que receberam dons, que receberam poder de Deus. Cuidado para não ir comer capim. Nós podemos ver também o exemplo de Senaqueribe, que conquistou muitas terras e entrou em Judá nos tempos do rei Ezequias. E ele dizia que nenhum Deus poderia livrar Ezequias da sua mão, porque ele tinha destruído todos os deuses da terra. E quem era o Senhor para livrar Ezequias da mão do rei Senaqueribe? E o profeta Isaías disse para Ezequias: assim diz o Senhor, ele não falou contra ti, ele falou contra mim. Nós podemos observar que Ezequias não deu uma palavra e ordenou ao povo que se calasse. Exemplo de humildade e de confiança no Senhor. E o Senhor dizia para Ezequias: ele não falou contra ti, ele falou contra mim. Pois pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio nos seus beiços, e ele vai saber que nessa terra tem Deus. E naquela mesma noite, Senaqueribe voltou envergonhado para a sua terra, e ele foi morto pelos seus próprios filhos. O segundo ponto da nossa lição vai falar de mansidão. Para haver unidade, é preciso mansidão. O primeiro subponto desse ponto, eu queria contestar o que está escrito. Diz assim: mansidão, um fruto do Espírito. Na verdade, a mansidão não é um fruto do Espírito. A mansidão é um elemento do fruto do Espírito. O fruto do Espírito consta de 9 elementos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Então, na verdade, a mansidão não é um fruto do Espírito, é um elemento do fruto do Espírito, porque o fruto é um só, constituído por 4 elementos que são derramados pelo Espírito Santo sobre os crentes. Então, nós temos no segundo subponto grandes exemplos de mansidão. Evidentemente que o maior exemplo de mansidão é Jesus. Ele dizia: eu sou manso e humilde de coração. Mas nós vemos que nos tempos bíblicos, nós temos conta de que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Lembrando que Moisés era manso, e a mansidão não significa covardia, porque para o mundo, como já dissemos, o homem manso, ele seria um covarde. Mas Moisés não era um covarde, ele apenas se calava e entregava a Deus as suas causas. Quando ele foi agredido, atacado, contestado por Corá, Datã e Abirão, ele entregou a causa nas mãos do Senhor, o Senhor pelejou por ele. Quando Miriam e Arão se voltaram contra Moisés,
tentando retirar Moisés da liderança que ele tinha sobre Israel por causa de uma mulher cuxita, e o Senhor, ele lançou sobre Miriam uma lepra. E Moisés, na sua mansidão, ainda foi orar por Miriam para que Deus a curasse daquela lepra. Lembrando que isso não era um sinal de covardia. A mansidão é um sinal de espiritualidade, porque Moisés não era um covarde. Porque quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, e ele viu o povo na idolatria, no pecado, ele jogou aquelas tábuas no chão, e o Senhor disse: Moisés, se afasta que eu vou matar este povo e vou te fazer um povo maior do que ele. Moisés se colocou entre Deus e o povo e disse: Senhor, se é para matar esse povo, mata primeiro a mim. O quarto subponto vai falar na mansidão, que pressupõe conciliação. O homem manso, ele é um conciliador. Na verdade, nós temos contemplado muitas pessoas quebrando a conciliação e muitas vezes alimentando a ira das pessoas, alimentando a vontade de reagir das pessoas. Mas a mansidão, ela pressupõe aquele homem que é um conciliador, que não age com precipitação, que não fala com precipitação e que trabalha com equilíbrio. O terceiro e último ponto da nossa lição fala na longanimidade. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Evidentemente que a longanimidade nos leva ao verdadeiro perdão. O primeiro subponto também fala a longanimidade, um fruto do Espírito. Nós colocamos aqui a mesma observação. A longanimidade, um elemento do fruto do Espírito. Longanimidade no grego quer dizer macrotomia. Macrotomia é uma união de duas expressões. Uma expressão quer dizer longo e a outra expressão quer dizer ânimo. Isto é, a macrotomia é o longo ânimo, a paciência, a tolerância. Aquele homem que é tardio em irar-se. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, ele é tardio em irar-se. Mas eu queria lembrar que a ira de Deus, ela é tardia, mas tem um limite. Deus tem um limite de tolerância para o pecado das pessoas. Por isso, um dia Jesus vai voltar e vai julgar o pecado, e vai julgar as nações, e vai lançar pessoas no inferno. Portanto, Deus é tardio em irar-se, mas Deus tem um limite. E aí eu me lembro do que está em Gênesis capítulo 15, verso 16, quando Deus prometia a Abraão dar toda aquela terra de Canaã para ele e para a sua descendência, e Abraão naturalmente esperava receber aquela terra nos seus dias, né? Mas o nosso Deus dizia: não, Abraão, tu espera um pouco, porque na quarta geração, isto é, na quarta geração depois de ti, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi, e de Levi veio Moisés. Na quarta geração depois de ti, o teu povo voltará para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Deus tem um limite. Portanto, aquele que anda na prática do pecado, aquele que diuturnamente retorna ao seu pecado, Deus, ele é tardio em irar-se, ele é longânimo, mas ele tem um limite. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ele não vai só arrebatar a igreja e levar a igreja para o céu. Ele vai também punir os ímpios. Então, nós temos que colocar em nosso coração temor em relação aos nossos pecados, porque Deus, ele tem um limite. O segundo subponto e penúltimo fala em suportando uns aos outros. E aí eu me lembro do que está em 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta. Nós temos visto muita contenda no meio da igreja, muita disputa no meio da igreja, mas isso tudo aponta para a falta de amor, suportando uns aos outros. O amor
tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor é longânimo, o amor é paciente. E aquele que não estabelece esses elementos e que não suporta uns aos outros, não tem amor. E se não tem amor, não tem Deus, porque Deus é amor. Não adianta a gente viver só de conversa. Conversa mole, como diz o mundo. E o terceiro e último subponto, ele fala no perdão. O perdão como premissa do amor. Aquele que ama, suporta, e aquele que ama, perdoa. E eu queria trazer aqui dois grandes exemplos de perdão. Evidentemente, o maior exemplo de espiritualidade para nós é Jesus. Jesus foi levado à cruz, foi humilhado, foi cuspido, foi escarnecido, foi socado no rosto, foi-lhe colocado uma coroa de espinhos sobre a fronte, foi chicoteado muitas vezes, foi levado para a cruz, e ali as pessoas escarneciam dele, e ele, antes de perecer, antes de dar o último suspiro, ele olhou para aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o maior de todos os exemplos de perdão. Aliás, Jesus nos contou uma parábola que falava em um homem que devia 10.000 talentos a um rei. 10.000 talentos é uma quantia impagável, inimaginável. Homem nenhum na terra tem 10.000 talentos. E aquele rei dizia: paga-me. E o homem pedia misericórdia. E o rei perdoou toda aquela quantia, aquele homem, e ele saiu, tirou todo aquele peso daqueles 10.000 talentos que ele devia àquele rei, e ele saiu aliviado, e aliviado ele encontrou alguém, um servo dele, que lhe devia a quantia ínfima de 100 denários. E ele disse: paga-me o que tu deve. E o homem dizia: Senhor, me dá um tempo que eu te pago. Ele disse: não, paga agora ou eu vou escravizar a ti e a tua família. E o rei, sabendo do que aquele homem fez, disse: manda chamar ele aqui, porque eu lhe perdoei 10.000 talentos e ele não consegue perdoar 100 denários. E eu queria trazer isso, meus irmãos, para os nossos dias e para os nossos tempos. O Senhor Deus nos perdoou. Um pecado que nós devíamos, uma quantia que nós devíamos a Ele, é impagável. Tudo quanto eu pequei contra o meu Deus, eu não posso pagar, nem que eu viva toda uma eternidade. E Ele me perdoou tudo. E eu não consigo perdoar uma palavra que o irmão disse para mim. Meus amados, o destino é o inferno. Nós temos também outro exemplo de perdão, Estevão, que era um homem cheio do Espírito. Aliás, a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para os céus e viu o Filho do Homem de pé à direita de Deus Pai. E as pessoas o apedrejavam, injustamente lhe acusaram de pecar contra a lei de Moisés, de pecar contra a casa de Deus, de pecar contra o sacerdócio. E ali Estevão sendo apedrejado, e antes de dar o último suspiro, ele disse: Pai, não lhes imputes esse pecado. Meus amados, que nós possamos seguir o exemplo dos grandes homens de Deus, para que nós possamos ser dignos da vocação para a qual nós fomos chamados. Humildade, mansidão e longanimidade. Estes são os temas da lição de hoje. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.